Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Você tem vergonha? O que não te contaram sobre a verdade de ser você? O que não te contaram a respeito desta vergonha de ser você? Porque a vergonha faz com que você se esconda, mas está na hora de você aparecer e criar conexões poderosas em Deus. Seja bem-vindo à segunda parte. Eu já quero dizer a vocês que nós não pudemos encerrar ontem como eu gostaria, dado aí ao armazenamento. Mas eu falei, como perder esta mensagem que pode transformar milhares de vidas? Então vamos lá, se inscreva no canal, aperte o sininho, curta, compartilhe essa mensagem, porque ela pode tirar muita gente do anonimato, da solidão ou do isolamento. Escute, esse é o poder da vulnerabilidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Mais um dia, mais uma oportunidade. E está na hora, Pai, da tua igreja, o teu povo, aqueles que confiam em ti, Deus, ser quem eles foram criados para ser, Deus, e resplandecer teu brilho, manifestar as tuas obras, refletir a tua face. Nós nascemos, Pai, para viver realidades do reino eterno. Então venha o teu reino. Nós dizemos Maranata, o teu governo. Vem, Senhor Jesus, o nome no qual nós oramos. É esse nome que está acima de todo nome, e de antemão já agradecemos. Amém e amém. Amém. Então vamos lá. Olha, eu quero que você pense comigo e diga comigo essa palavra, vulnerabilidade, tá bom? Essa é uma palavra muito poderosa. As pessoas confundem vulnerabilidade com fragilidade, com fraqueza. E se você começar a compreender essa coragem de ser imperfeito, você começa a compreender o que Deus quer fazer, nisso que você chama de fragilidade, de incapacidade. Você vai começar a viver coisas poderosas na terra. Por isso que você tem que se expor, você não pode se esconder. Há pessoas que estão lutando para parecerem fortes o tempo todo. E isso não é uma realidade. Então elas querem mostrar os bíceps, elas querem apresentar a inteligência e a sua sagacidade, sua esperteza, e enxergam a vulnerabilidade como algo frágil, como alguma fraqueza, mas não tem nada a ver com isso. Vulnerabilidade é um risco emocional, é exposição, é incerteza, e somente os fortes podem parecer vulneráveis. Escute, por isso que nós dependemos de Deus, confiamos em Deus e queremos caminhar à luz da sua presença, porque Ele expõe coisas em nós e nós temos que abrir o nosso coração, tratar essas coisas como já temos visto aqui, e depois Ele vai nos revelando o nosso verdadeiro eu, tá bom? Que não é um eu falso, que muitas pessoas carregam. Essa ideia que foi implantada desde o Éden. A vulnerabilidade é uma medida da nossa coragem em nos deixarmos ser vistos. Sabe, muitos não gostam desse discurso porque estão à procura de esconder seus segredos. Mas Deus vai trazer à luz tudo aquilo que está escuro. E você esconde os segredos primeiro de si mesmo. E aí as pessoas estão chamando o mal de bem e o bem de mal. Daí eles se tornam, andarilhos, ermitões, errantes, fugitivos, e buscam valor e acessibilidade de muitas formas. Mas isso não é possível sem primeiro nós formos expostos. E essa exposição
Se não acontecer, faz com que essas pessoas desapareçam. Na verdade, as pessoas criam narrativas sobre a sua vida e mentem inveteradamente sobre si e sobre as outras pessoas, apresentam seus títulos acadêmicos, seus diplomas, seus troféus e medalhas, a extravagância, usam drogas, fazem sexo, estão afundadas na bebida, na pornografia para preencher esse buraco. E na verdade essa busca faz com que a pessoa entre num vazio cada vez mais profundo da alma. Deus quer que nós venhamos nos expor, parar de nos esconder. A nudez precisa ser resolvida. Escute, Deus é perfeito. E eu falo, tem coisas no âmago do ser humano, naquilo que lhe é intrínseco, que ninguém conhece, e ele acha que sustentar essa aparência vai resolver o seu problema. Olha, quando eu me sinto importante, quando eu me sinto digno de amor, acessível, eu exijo que as pessoas me tratem de maneira como eu me vejo, como eu me trato. Porque se sentir importante é muito importante. Porque quando eu não me sinto importante, eu vou buscar importância nos olhos das outras pessoas. Eu vou começar a fazer peripécias, pirotecnias, para me apresentar como alguém que de fato é importante, porque eu não me sinto importante. E quando nós temos dentro de nós esse sentido de dignidade, de merecimento, nós nos tornamos pessoas mais acessíveis. Nós cultivamos um sentimento de interação, de conexão, o que nos separa da intimidação. Por isso que nós falamos nesse primeiro bloco aqui sobre esse assunto, sobre intimidade. Sabe? Se sentir valorizado, merecedor, se sentir amado, se sentir importante, não é orgulho. Porque no fundo, você precisa de todas essas coisas que Deus tem para a sua vida, exatamente por causa desta vulnerabilidade. Então, as pessoas precisam descobrir o que nós temos dentro de nós. E elas podem nos rejeitar, e nós temos medo de sermos excluídos. Então a gente fica fazendo o jogo de ser aceito por todo mundo, aquela necessidade de aprovação. Quem realmente se importa com você é Deus, e aqueles que Deus levantou a respeito da sua vida, eles não entram na sua vida, sabe, para te acusar, para te julgar, mas para te tirar desse lugar que muitas vezes as pessoas não sabem, mas Deus sabe e você também sabe que está. Então entramos numa campanha publicitária para vender a nós mesmos, a nossa imagem. E é só você abrir o YouTube, você abre o Instagram e você vai ver isso o tempo todo. E a gente muda a embalagem, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Porque a embalagem traz algo que desperta a nossa curiosidade. E nós nos assustamos quando conhecemos por dentro. E, na verdade, conhecer por dentro para ser tratado é necessário. Porque senão nós seremos como os sepulcros caiados. E isso tudo fortalece a nossa vergonha. Nosso sentimento de que não somos dignos. Olha, nós conversamos com nós mesmos, como se estivéssemos falando com outras pessoas. É algo interessante. No fundo, existe uma fuga do ser humano. Por isso que o inimigo ele trabalha violentamente. E essa ideia
é luciferiana. Alguém vai dizer sobre você, só que às vezes você fala sobre você mesmo na terceira pessoa para se definir. Mas não tem nenhum problema, é o grande começo para você descobrir que muitas vezes você não é essa pessoa que você gostaria de ser. Por isso que eu tenho falado, a nossa caminhada na vida não diz respeito a alcançar o que alcançamos, mas nos tornar quem nós somos chamados para ser. Não diz respeito ao que fazemos, diz respeito a quem somos. E muitas pessoas, por não resolverem esses problemas, estão fazendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo estão perdendo coisas melhores, que diz respeito àquilo que nós carregamos dentro de nós. Quando alguém fala de si mesmo como se fosse uma outra pessoa, é muito complicado. Você, agora, está consigo mesmo? Você faz uma introspecção? Eu espero que essa autoanálise seja parte da sua vida, uma reflexão sobre quem você é. Você vai acabar tratando as outras pessoas como você trata a si mesmo. Mas se você vive para se preservar apenas, para sobreviver, você vai se tornar um agente dessa entidade luciferiana. O inimigo quer colocar os homens neste lugar, sabe? De se esconder, de se isolar, de fugir e apenas sobreviver, mas na sua verdadeira identidade você passa a viver. Por isso que eu tenho falado, antes de você revelar quem você realmente é, você tem que tratar quem um dia você foi, porque senão você arrasta essa característica maléfica na sua vida. Pessoas que estão dando desculpas ou transferindo culpa, que não assumem a responsabilidade, vivem para se defender e acham que diz respeito apenas a se promover para se preservar. Como ser promovido, né? Há um caminho para a promoção, mas essa promoção não acontece sem você tratar, muitas vezes, um monstro interior. Jesus disse: quem perde a vida ganha. Agora, quem acha que está ganhando a vida vai se perder. O grão de trigo, ele não vai produzir abundantemente os frutos se primeiro ele não morrer. Amar é sacrifício. Sacrifício é amor. O que Cristo fez por nós é para resolver os nossos problemas. Então nós não precisamos ter medo de nos expor diante dele, para que ele possa nos curar, para que ele possa restaurar em nós a imagem e semelhança. Ele nos criou. Agora, não tem a ver com perfeição, mas você também não precisa fazer projeção de quem você é. As pessoas querem ganhar a vida e estão se perdendo cada vez mais. Bill Johnson, ele disse que a ignorância sempre fala mais alto, e quando você levanta a sua voz para gritar, é porque você está muito inseguro a respeito do que você está para dizer. Então você tem que saber quem você é, a posição que você ocupa. E a pergunta é: você se conhece?
Muitas vezes, em alguns eventos, as pessoas nos olham. Nós podemos ser benquistos, mas podemos ser barrados, porque as pessoas fazem um pré-julgamento. Mas muitas vezes a não aceitação está mais relacionada à maneira como nós nos vemos e não como as pessoas nos veem. Isso acontece sempre. Mas quando você vence esse inimigo, você começa a acessar lugares mais altos em Deus. Algumas pessoas são organizadoras, algumas pessoas são visionárias. É interessante que você, nesse lugar em que você não tem mais vergonha, você não importa se você está nos bastidores ou no palco. Você não deixa de ser você, independente da sua condição ou ocupação. Olha, muitas pessoas estão vivendo um lugar de limitação na sua mente, porque estão vivendo uma mentira. Tem gente que já anda armada. Tem pessoas que já estão prontas com facas, espadas, armadas até nos dentes. Eu lembro de Pedro querendo defender Jesus como se Jesus precisasse de defesa, quando ele arranca a orelha de Malco. As pessoas vivem num estado de alerta o tempo todo. Elas não relaxam. Eu tenho falado muito sobre essa paz, sabe? Sobre essa harmonia, sobre esse descanso em Deus. E parece que o tempo todo elas estão enfrentando possíveis inimigos. Mas está acontecendo uma concorrência, uma competição, uma inveja, um ciúme. E isto tudo é resultado de questões que não foram resolvidas no seu interior. Por isso alguém já me ouviu dizer que as pessoas não veem as coisas como elas são, mas veem as coisas como elas se veem. Só que Deus quer mudar a sua visão, visão de quem Ele é, visão de mundo, visão de si mesmo, visão das outras pessoas, visão das situações e das circunstâncias. Se você não for gentil com você mesmo, como que você acha que vai ser gentil com as outras pessoas? Escute. Perdão, auto-perdão, misericórdia, arrependimento. Você pode dizer para qualquer outra pessoa: não podemos ser gentis com os outros se não formos gentis com nós mesmos. E ser vulnerável é o mesmo que ser poderoso. É na vulnerabilidade que você encontra a sua força. O apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Eu, o mais pecador, o menor de todos. O apóstolo Paulo não estava o tempo todo vociferando, sabe, suas capacidades e habilidades. Não, ele rasgava o seu coração. Só que tem algumas pessoas que não agem na autoridade, no poder, porque tem coisas dentro de si que ainda não foram tratadas. Olha, nós precisamos de um ambiente onde nós podemos nos expor. Nós precisamos nos relacionar com pessoas em quem nós podemos confiar. Aí você vai me dizer: confiar somente em Deus, maldito o homem que confia no homem.
Na verdade, Jeremias 17 está falando: maldito o homem que confia em si mesmo. Se você não tiver uma pessoa com quem você possa abrir seu coração, que não vai te julgar, que vai tratar você e vai te tirar desses lugares, você vai continuar vivendo uma vida limitada. Nós precisamos sair das sombras. Sabe, todo sacerdote, eu tenho falado muito sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Antes de oferecer o sacrifício pelos outros, ele também tem que oferecer o sacrifício por si mesmo. Na verdade, hoje nós somos o sacrifício. Ele tem que se sacrificar. É renúncia, é abnegação. O sacerdote tinha que olhar para si mesmo na bacia cheia de água e ver a sua imagem antes de oferecer o sacrifício. No Antigo Testamento existia essa bacia e ele se via. Por isso que a Bíblia fala: antes de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, tira a trave que está nos teus olhos. É preciso se enxergar, se ver, se perceber, se encontrar. É o que Agostinho de Hipona fez, esse alto mergulho, sabe, para dentro de si. Ele que inventou a psicologia e, em certo sentido, no caso, Deus está nos analisando, um médico, mas não é essa psicologia freudiana, tratar a mente, a poimênica de Deus de uma maneira sábia, abrir o coração, expor suas falhas, suas faltas, suas queixas perante Deus. Nós não seremos iguais enquanto estivermos machucados, feridos ou na defensiva. A verdade é que não dá para esconder das pessoas o tempo todo. Uma hora vaza. Não há nada oculto que não seja revelado. Então, trate essas questões mais profundas para você descobrir as fontes. Existem poços em você e você precisa cavar para acessar as águas. É interno, mas Deus está fazendo algo em nós maravilhoso. Deus nos ama, apesar dos nossos defeitos, e isso não significa que nós vamos ficar, sabe, felizes, contentes com o nosso pecado. Não. Quando você abre o coração, está acontecendo uma indenização. Sabe, quando você começa a compreender os princípios da graça, da misericórdia, da nova aliança, você tem uma indenização. Agora, quando a pessoa é legalista demais, ela tem alguma coisa que a gente nunca sabe. Os santarrões, legalista, moralista, é uma pessoa pesada. Certamente ela tem alguma treta que ela não resolveu. Uma hora ou outra, por isso que o evangelho é reino, não é religiosidade, uma hora ou outra vai se manifestar. O que falta em algum lugar está sobrando ali. E quanto mais medo as pessoas carregam, mais implacáveis elas se tornam. E nós podemos nos tornar mais implacáveis. Quando você vê uma pessoa muito dura na fala, sabe, procure conhecer a história dessa pessoa. Por isso que eu falo, pessoas que foram alcançadas pela graça se tornam pessoas graciosas.
alcançados pela misericórdia, se tornam pessoas misericordiosas. E este é o tempo de você sair deste lugar de vergonha e encontrar alguém que vai te ajudar a sair deste lugar, sem te julgar, sem te condenar, sem legalismo, sabe? Sem moralismo, onde não há moral. Olha, Deus com seu amor profundo, incondicional. Jesus Cristo, ele tinha dignidade própria. Então, apesar de você e as suas falhas, Deus te ama. E nós temos que aprender a amar as pessoas também com as suas falhas. Amar as pessoas com os seus defeitos. Isso não significa aprovação de conduta. Pessoas com dignidade pessoal podem dizer às outras: eu te amo primeiro. E amar primeiro é muito poderoso. Quando temos esse ambiente de amor incondicional, caem as máscaras. Nós não precisamos atuar, nós não precisamos, viver a persona. Nós precisamos ser orientadores. O amor vai trazer uma cura para a nossa geração. Por isso que você vai ver como que Jesus tratou as pessoas que ele encontrou, que eram pessoas que estavam na vergonha. E gente sem vergonha também. E eu estou falando mesmo de safadeza. Mas transformou a vida dessas pessoas, mudou a história da vida dessas pessoas. É o amor. Sabe? Isso que foi pago, essa ideia de indenização, ser indenizado. Eu tenho falado de confiança, ter um fiador, Cristo, por meio daquilo que ele fez na cruz. Se alguém quer te acusar do seu passado, ela não entendeu nem mesmo o próprio presente que elas estão vivendo. Nosso trabalho não é dizer que somos perfeitos e sem defeito, mas confrontar os erros, mesmo assim, dizendo que apesar dos seus erros, você pode ser amado, você pode ser aceito e pode ser integrado à família. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A honra tem esse aspecto no confronto. A honra vem em primeiro lugar na repreensão. Porque se não tem esse confronto, não é honra, é bajulação. E bajulação não traz cura. Somente seja autêntico e verdadeiro e aprenda a dizer o mais rápido possível: me desculpa, foi mal, eu errei. Mas eu não quero viver nestas coisas, vamos seguir em frente. Ainda há um longo caminho a ser percorrido. Então exponha-se e você será visto. Ame de todo o coração, mesmo que não haja garantias. Pare de ficar gritando por aí e comece a ouvir. Trate-se com carinho, solitude. Compartilhe a sua própria presença nos ambientes, aprenda verdades mais sobre você mesmo. E as verdades mais difíceis para se aprender é sobre nós mesmos. Nos olharmos no espelho. É tentador a gente ficar olhando do lado de fora, na arena, e criticar quem está fazendo algo. É bem mais fácil. Mas faz melhor do que isso. Um crítico deveria fazer melhor do que aqueles que ele critica. A verdade é essa. Alguns escolheram viver suas vidas observando a vida dos outros. Eles são espectadores da vida dos outros. Eu vou fechar com um texto de Theodore Roosevelt que diz: não são os críticos que contam,
Não é o homem que se senta e aponta aquele que faz boas ações. Poderia ter feito melhor as coisas. E como ele tropeça e cai. Por causa do tempo, nós vamos encerrar essa segunda parte. Que Deus abençoe a sua vida e vamos continuar falando deste assunto. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo. Avançar.